Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. O empirismo e o ceticismo. Hume, o sono dogmático da razão. Com Roberto Bolzani Filho. Eu vou falar de um filósofo, que é David Hume, um filósofo escocês do século XVIII, que apesar de estar cerca de 2000 anos afastado, comunga de várias ideias do chamado ceticismo grego, ceticismo pirrônico grego. Eu vou então fazer uma exposição sobre alguns trechos de uma obra de Hume, que na verdade não é o Tratado da Natureza Humana, deveria ser, mas a obra não foi bem recebida, Hume teve que reescrever a obra, escrever uma outra obra chamada Investigação sobre o Entendimento Humano, com um pouco mais de clareza, de modo a que os seus leitores pudessem recebê-la melhor. E eu vou então abordar alguns tópicos dessa obra a partir de um enfoque, que é o enfoque que nos reúne aqui, que é da relação entre ceticismo e empirismo, né? Tentando mostrar que, apesar desses 2000 anos que separam esse filósofo escocês do ceticismo grego, há muito em comum entre essas duas filosofias, embora talvez nós tenhamos que reconhecer que nem tudo é comum. Né? Mas na filosofia as coisas se dão desse modo. Não é? A história da filosofia apresenta retomadas, e nessas retomadas não se pode simplesmente dizer que as filosofias do passado são retomadas 100%, elas são retomadas na sua inspiração, não é? Num contexto histórico que já é diferente, mas que frequentemente leva os filósofos a adotarem posturas parecidas. Eu vou então fazer uma exposição muito introdutória, tentando interessá-los, convidá-los à leitura desse filósofo, né? Muito mais do que propriamente tentando ensiná-los sobre ele. Abordando uma questão que é fundamental nesse texto que eu mencionei, a investigação sobre o entendimento humano, que é a questão dos limites do conhecimento humano. Né? Esse é um tema fundamental na filosofia do século XVIII, até onde as capacidades humanas de conhecimento podem ir na sua tentativa de conhecer o mundo. E Hume vai, então, propor, como projeto dessa obra, tentar resolver um problema que é um problema clássico da filosofia, que é o problema da metafísica. Um termo que o professor Porchat mencionou e descreveu rapidamente, e que, na época de Hume, pode ser descrito como a tentativa de elaborar uma ciência sobre causas e poderes ocultos das coisas. Né? No século XVIII, na época de Hume, nós temos várias filosofias, vamos chamar de especulativas, para retomar o termo do Porchat, que dizem que a razão pode obter conhecimentos absolutamente seguros sobre os poderes secretos dos objetos. Bom, Hume vai, nessa obra, propor que a metafísica não é propriamente uma ciência, vai procurar mostrar que o entendimento humano, ou seja, a mente humana, nas suas faculdades de conhecimento, não está capacitada para alcançar conhecimentos que ultrapassem o domínio da experiência. Não é? E nesse sentido, então, é que se pode falar de um empirismo no pensamento de Hume. Uma das tarefas dessa obra será nos mostrar que quando a mente humana tenta falar sobre assuntos que ultrapassam aquilo que ela pode, de fato, alcançar, ela fala sobre o vazio. Ela produz discursos, mas nenhum desses discursos é capaz de se fundamentar de maneira segura. A metafísica, na visão de Hume, é um tipo de pretensa ciência que deve ser
denunciada na sua não cientificidade, basicamente porque, e nisto Hume revela a sua filiação ao século XVIII, aquilo que se chama de ilustração ou iluminismo, né? A metafísica, esse discurso complexo, abstrato, afastado da experiência, funciona frequentemente como roupagem para a superstição. O tema da superstição é um tema extremamente importante no século XVIII, tanto na ilha quanto no continente, tanto na Grã-Bretanha quanto na França. E o que se sabe sobre isso é que um dos projetos fundamentais desses filósofos do século XVIII é justamente denunciar o quanto há de superstição por trás de certas verdades pretensamente estabelecidas. Via de regra, não necessariamente, mas via de regra, se estamos diante de verdades relativas à religião, né? Então, Hume vai ser também um crítico bastante forte da instituição religiosa por causa desse seu projeto de mostrar que a razão humana não consegue alcançar esse tipo de verdade que ultrapassa o seu alcance. Esse tipo de discurso que ultrapassa o alcance do entendimento humano serve, então, de abrigo, de roupagem, como ele diz, para verdades supersticiosas, para pseudo-verdades, né, que frequentemente os homens aceitam sem saberem que estão, na verdade, aceitando algo absolutamente infundado. Então, o que leva Hume, no século XVIII, a fazer a crítica da metafísica é a necessidade de uma espécie de limpeza da filosofia, de uma espécie de separação entre aquilo que é de fato passível de conhecimento pelo entendimento humano e daquilo que o entendimento humano não mais deve tentar encontrar, não mais deve tentar buscar e deve, portanto, reconhecer a sua modéstia, a sua incapacidade. Por isso, então, em vista desse projeto, é que Hume vai elaborar uma investigação sobre o entendimento humano, ou seja, fará uma análise sobre os poderes, sobre as faculdades e as capacidades do homem de conhecer o mundo. Ele dará a esse projeto de uma investigação sobre o entendimento humano o nome de uma geografia mental. Um trabalho de delimitação de fronteiras, como se faz na geografia entre os países. Nós vamos delimitar as fronteiras entre as diversas faculdades do conhecimento, a razão, os sentidos, a imaginação, de modo a sabermos o que realmente o entendimento humano é capaz de conhecer. Reparem, então, que, nesse ponto, Hume tem uma postura crítica em relação a uma parte razoável da filosofia, não é? Essa parte que o professor Porchat chamou de especulativa, né? Também que se pode chamar de dogmática, que o aproxima da versão original do ceticismo antigo, né? O que não quer dizer que ele endossaria 100% esse ceticismo, mas certamente a postura filosófica que move o seu pensamento também é crítica, né? Também é de denunciar aquilo que parece conhecimento, mas que na verdade não o é. Nesse jargão metafísico que caracteriza esses discursos especulativos, não é? Então, nós encontramos pelo menos duas expressões que Hume vai analisar com bastante cautela e bastante cuidado e atenção nessa obra, que são as expressões causas últimas e conexão necessária. Basicamente, uma das tarefas da metafísica, da filosofia especulativa, é explicar como as coisas são, recorrendo a causas que seriam as mais primitivas na ordem das coisas, na ordem do ser das coisas. Da mesma maneira, descobrindo-se quais são as causas últimas ou as mais fundamentais da realidade, podemos descobrir como as coisas se dão e que tipo de necessidade impera no curso dos eventos, né? Então, a ciência tenta elaborar uma explicação dos acontecimentos, digamos, dos fenômenos, e a metafísica pretende que nós podemos conhecer aquilo que torna necessário que esses fenômenos ocorram da maneira como ocorram, né? Um dos termos para falar dessa ideia é a expressão conexão necessária. Então, essas são duas expressões que eu gostaria de comentar a vocês aqui, a maneira como Hume vai mostrar que não podemos, de fato, pretender um discurso científico a respeito do mundo que nos dê causas últimas e conexões necessárias das coisas.
Ora, a maneira como Hume vai fazer essa análise pode ser considerada, tomando sempre o devido cuidado, como o Porchat lembrou, com esse tipo de terminologia, pode ser considerada empirista. Basicamente, Hume vai dizer que nós estamos, inevitavelmente, limitados àquilo que a experiência nos dá. E o resultado dessa análise de cunho empirista nos leva a uma posição filosófica positiva que pode também ser aproximada de alguma forma de ceticismo, né? Uma questão muito interessante e muito difícil, que eu não pretendo absolutamente aqui resolver, é a de saber se aquele tipo de ceticismo que Hume propõe, e ele de fato diz que a sua filosofia é cética, pode ser realmente considerado como uma versão do século XVIII que reproduz fielmente o ceticismo grego. Uma questão fascinante, e toda questão fascinante é difícil de resolver, é o que a torna fascinante. Eu não pretendo, evidentemente, resolvê-la. Pretendo apenas mostrar a vocês como é que é possível, 2000 anos depois, que um filósofo na Grã-Bretanha pense certas questões filosóficas que retomam um contexto filosófico dos céticos gregos e, de uma maneira própria e em vista de motivações que são postas pela sua época, também chega a conclusões semelhantes, né? Bom, essa limpeza da metafísica, essa denúncia do infundado que se encontra nos conceitos de causa última e de conexão necessária, vai, por Hume, ser analisada a partir de um conceito fundamental, que é o conceito de causalidade, ou a relação de causa e efeito. Hume vai dizer que quando nós pensamos a respeito de fatos, quando nós raciocinamos a respeito de fatos, desde os fatos mais banais do nosso cotidiano até aqueles eventos que são objeto de conhecimento científico, nós estamos fazendo uma leitura desses fatos a partir da relação de causa e efeito. Então, um exemplo que Hume dá se você estiver numa ilha deserta e encontra um relógio, você infere que seres humanos estiveram naquela ilha. Ora, esta inferência que me faz passar de um fato que me é dado na sensação, a visão do relógio, para o pensamento de que, embora eu não tenha visto, eu tenho certeza de que pessoas passaram por aquela ilha, se dá por um raciocínio de causa e efeito, posto que o relógio é o efeito do homem, né? Então, o nosso pensamento sobre fatos se dá a partir de uma associação que nos faz passar de um fato a outro, muitas vezes falando de um fato futuro, antes que ele tenha acontecido, e dizendo que temos certeza de que ele acontecerá, em virtude de uma relação de causa e efeito, né? Por exemplo, se eu tomar um gole de água aqui, eu o farei porque algum motivo me leva a prever que o que está dentro deste copo aqui terá o efeito de matar a minha sede, né? Ao fazer esta previsão, eu estou fazendo uma associação por causa e efeito, eu estou dizendo que o efeito da água é matar a sede de quem tem sede. Então, Hume parte dessa constatação básica, nosso pensamento sobre os fatos da natureza, e não apenas da natureza, se dá sob este formato da relação de causa e efeito, que é um dos temas também bastante investigados pela metafísica, né? Tanto que a metafísica dirá que nós temos acesso a causas últimas da natureza. Bom, a estratégia de Hume, a partir dessa constatação, será mostrar que não é possível nenhum tipo de conhecimento de causa e efeito que não seja dado pela experiência, né? Quando eu prevejo que a água que vou beber vai me matar a minha sede, por isso eu a bebo, eu estou me baseando em fatos que já se deram na minha experiência passada. Estou me baseando no fato de que sempre que bebi água, esta água que bebi matou minha sede, então eu projeto que a água que está diante de mim, semelhante às águas que tomei, terão o mesmo efeito das águas que tomei, né? Ora, neste caso, diz Hume, tudo isso só foi possível porque tanto as causas, as águas que bebi, como os efeitos, as sedes que essas águas mataram, se deram na minha experiência, foram acessíveis aos meus sentidos. A tese que Hume vai, então, desenvolver a partir desse momento, que é uma tese ousada, é dizer que em todo e qualquer caso,
se não tivesse eu tido experiência, não poderia inferir nenhum efeito de uma causa. Essa tese ela é facilmente aceita quando nós imaginamos eventos incomuns. Ninguém negaria, se nunca tivesse visto ou ouvido falar de uma substância como a pólvora, por exemplo, né, é um exemplo que Hume dá, ninguém negaria que só poderia saber que a pólvora é um pó que tem por efeito explodir quando nela ateamos fogo, se visse, ou se alguém dissesse a essa pessoa que aquele pó, se recebesse um fósforo, ele explodiria. Né? Ninguém nega que esse tipo de conhecimento, que não é comum, porque não é comum que os pós, em geral, explodam, né? Ninguém nega que esse é um evento que, se não tivéssemos dele uma experiência, não poderíamos saber que o efeito dele é explodir. Né? Ninguém negaria que era preciso que ouvíssemos isso acontecer, ou que alguém nos relatasse o efeito da pólvora, para dizermos, temos certeza de que a pólvora, se pusermos fogo nela, ela vai explodir. Hume diz que mesmo no caso da água que eu bebo, ou para retomar o exemplo que ele dá, mesmo no caso de duas bolas de bilhar que se chocam, um exemplo tão banal e tão cotidiano, se nunca tivéssemos tido experiência do choque entre duas bolas de bilhar, não poderíamos saber que a segunda bola de bilhar se moveria após o choque com a primeira. Essa é uma tese mais difícil de defender, porque estamos tão acostumados a ver bolas de bilhar bater em bolas de bilhar, na verdade estamos tão acostumados a ver corpos se chocarem e a ver os efeitos que há no choque de dois corpos, que não aceitamos assim tão tranquilamente, que precisaríamos ter tido inicialmente uma experiência para isso. Somos levados a imaginar que é tão evidente que quando uma primeira bola de bilhar bate numa segunda bola de bilhar, a segunda se moverá, isto é tão óbvio, que mesmo que nunca tivéssemos passado pela experiência de ver duas bolas de bilhar se chocando, saberíamos prever que o efeito deste choque seria movimentar a segunda bola de bilhar. Né? Bom, a tese de Hume é de que isso não é verdade. A tese de Hume é que mesmo em acontecimentos tão frequentes como esse, soltar uma caneta, né? Todo mundo dirá que tem certeza que se ela for solta no ar, ela cairá. Hume diz, se nunca tivéssemos passado pela experiência de observar um corpo solto no ar, não poderíamos dizer com certeza que o efeito deste fato seria o corpo cair. Vejam que quando eu falo da queda da caneta, estou me referindo a algo que é objeto de ciência, né? A queda dos corpos. Hume está dizendo que isso não é possível se não temos na origem uma experiência fundamentando a nossa inferência. Ou seja, imaginemos que nunca passamos pela experiência de ver um corpo solto no ar. É verdade que isso é impossível para nós, porque todos nós passamos pela experiência de ver inúmeros corpos soltos no ar. Aliás, é por isso que temos certeza que eles caem quando soltos. Mas imaginemos que nunca tivéssemos passado por essa experiência. Hume diz, estamos no domínio do raciocínio sem o auxílio da experiência. Então, eu tenho uma caneta, eu não sei o que é caneta, eu nunca vi nenhum objeto solto no ar, e me dizem, eu vou largar esta caneta. E me perguntam, o que você acha que vai acontecer? Ou seja, qual é o efeito, né, do fato de eu soltar esta caneta? Se nunca tive nenhum tipo de experiência sobre queda de corpos, sejam canetas ou seja lá o que for, Hume diz, estamos no domínio do raciocínio a priori, ou seja, do raciocínio antes da experiência. A tese de Hume, então, é a seguinte, sem o auxílio da experiência, podemos imaginar inúmeros efeitos possíveis para a caneta solta no ar, antes que ela caia, e nenhum destes efeitos que eu sou capaz de imaginar é menos razoável e menos concebível do que o efeito da queda do corpo. Nenhum efeito que eu imagino seria menos razoável do que outro. Eu posso então imaginar que a caneta solta cairá, mas a queda da caneta solta é apenas um efeito que eu posso conceber entre outros, e se eu não tenho a experiência como critério para me fazer preferir uma dessas concepções, eu não posso dizer qual dos efeitos de fato ocorrerá. Em outras palavras, quando eu digo que se esta caneta for solta, tenho certeza que ela cai, Hume diz, eu estou usando a experiência
para preferir uma possibilidade que minha razão é capaz de conceber para efeitos possíveis deste fato. E eu prefiro esta possibilidade porque a experiência me obriga, me conduz, me leva a dar esta preferência. Né? Bom, se aceitamos este argumento de Hume, nós temos que concluir que todo e qualquer evento que envolve causas e efeitos exige a experiência como uma condição necessária para que eu possa fazer inferências e dizer que tenho certeza que o efeito decorrerá daquela causa. Por trás dessa argumentação de Hume está um fato muito importante, uma análise muito interessante que Hume faz, que talvez seja um dos pontos mais originais da sua filosofia e que tem uma consequência muito importante no seu pensamento. Eu sou capaz de pensar, então, que a caneta solta subirá. O que significa que a proposição, uma caneta solta no ar, subirá e não cairá, não é em si mesma contraditória. Ela não é absurda. Ela é pensável, ela é concebível. Tanto é que, se não fosse a experiência me dizer que canetas soltas caem, eu poderia imaginar que canetas soltas não caem. Né? Bom, essa ideia que Hume desenvolve nesse texto Investigação sobre o Entendimento Humano é um ponto muito interessante porque Hume está, em outras palavras, dizendo que não há fatos contraditórios. Não tem cabimento, não tem sentido imaginar que uma afirmação sobre fatos seja uma contradição. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que o próprio Hume dá, a afirmação o sol não nascerá amanhã não é uma contradição. Ela pode ser um absurdo, e de fato eu não acredito que o sol não nascerá amanhã. Eu tenho certeza de que o sol nascerá amanhã. Mas eu não posso dizer que a afirmação de que o sol não nascerá amanhã é em si mesma contraditória. Isso significa que não posso tratar fatos a respeito de existências de objetos como eu trato, por exemplo, proposições das ciências matemáticas. Né? Eu posso dizer que é uma contradição a afirmação o quadrado é redondo, porque a ideia de quadrado imediatamente e inevitavelmente torna impossível afirmar que ele é redondo. No domínio, então, da matemática, eu tenho contradições. E Hume dirá, eu posso, então, fazer demonstrações. No domínio dos fatos, eu não posso afirmar que uma proposição é contraditória. Talvez o sol não nasça amanhã, porque talvez o universo exploda. Isto não é uma contradição. Isto é pensável, isto é concebível. Né? Ora, isto significa que, mesmo quando eu imagino que esta caneta não cairá, eu posso conceber esta proposição sem cair em nenhuma contradição. Portanto, ela é razoável. Não fosse a experiência me dizer que canetas soltas caem, porque se eu soltar canetas aqui durante a noite inteira, todas elas cairão, né? O que me faz dizer que a próxima caneta que eu soltar cairá. Não fosse isso, eu teria que imaginar a possibilidade razoável, no domínio da razão, sem o auxílio da experiência, de que canetas não caiam, de que canetas subam. Isso significa, então, que a experiência, aquilo que se dá para nós como experiência, é condição necessária e indispensável para fazer uma inferência de um efeito a partir de uma causa. Né? Então, se eu, enquanto estiver aqui falando, começar a beber água, mesmo que eu não esteja pensando nisso, eu estou prevendo que o efeito desta água será semelhante aos efeitos das águas que bebi, e estou então tomando a minha experiência passada como uma maneira de, projetando-a, dizer que o futuro será semelhante ao passado. Que as águas que não bebi e beberei matarão minha sede tanto quanto as águas que bebi. Estou fazendo uma inferência causal, estou relacionando efeitos e causas, e só estou fazendo isso porque a experiência está servindo como meu critério para fazer essa inferência. Bom, quando Hume diz que a razão ou o raciocínio, sem o auxílio da experiência, não pode nos dar conhecimento de causas e efeitos, ele afirma que a experiência é que nos dá isso porque a experiência nos apresenta constantemente conectados um efeito e uma causa. Né? A experiência me dá, ligado à água, o efeito de matar a sede. Eu tenho aí o que Hume chama de uma conjunção constante entre a água, que se torna a causa de um efeito que é matar a sede.
nesse ponto, Hume está, eu acho que ele não sabe, mas ele está retomando uma tese do ceticismo pirrônico, que o professor Porchat aqui mencionou, que é o fato de que um cético pode, mesmo sem se pronunciar sobre o valor científico das proposições que ele afirma, ele pode perfeitamente relacionar eventos como causas e efeitos baseado nas ocorrências frequentes em que esses eventos se dão. O exemplo que ele deu foi o exemplo do ferimento de coração e de morte. Não é? Bom, o que Hume está fazendo com a bola de bilhar e o que eu estou fazendo com um copo d'água não diferem disso. Não é? Quando dizemos que um efeito é efeito de uma causa, nós o fazemos porque a experiência apresenta ligados este efeito e esta causa. Quanto mais vezes este efeito e esta causa se derem ligados na minha experiência, com mais convicção preverei que no futuro este efeito e esta causa estarão ligados. Quanto mais vezes eu beber água, mais certeza terei de que a água que beberei daqui a pouco matará a minha sede. Tá? Quanto mais vezes eu ver o choque de duas bolas de bilhar, mais certeza terei de que no futuro a segunda bola de bilhar se moverá ao impacto da primeira. Bom, o que Hume está fazendo aí já é, de certa maneira, desmistificar o conceito de causalidade da metafísica. Né? Antes de ver isso, vamos ver a consequência que se pode tirar dessa tese de que a causalidade nada mais é do que uma conjunção constante que a experiência me dá de dois eventos. Ora, se eu só posso fazer inferências de causa e efeito a respeito daquilo que a experiência me dá, o que fazer com as causas últimas da metafísica? Ou seja, aquelas causas que o discurso da metafísica afirma que podemos conhecer, mas que estão além da própria experiência. A consequência que Hume tirará dessa sua análise da inferência causal é que se torna impossível qualquer discurso consistente sobre causas últimas. Se causas últimas são causas que estão além da nossa experiência. Ora, a metafísica diz que, por definição, aquilo que vai além da física, além da experiência, é a metafísica. Se essas causas últimas são causas ocultas, que explicam como as coisas são, mas não se dão no domínio de nossa experiência, nós já sabemos que sem o uso da experiência nós estamos no domínio da razão, chamada a priori. A razão sem o auxílio daquilo que a experiência nos dá. Ora, sem o auxílio da experiência, sabemos que a razão é capaz de conceber várias possibilidades de causas para um evento, como no caso da caneta, que eu largo e imagino que poderia subir ou ficar parada. Só que sem o uso da experiência como critério para preferir um efeito em detrimento de outro, no nível das causas últimas da metafísica, eu posso conceber uma série de causas possíveis, nenhuma delas contraditória, porque nenhuma proposição sobre fatos é contraditória, mas eu não tenho mais a experiência como critério para escolher e dizer esta causa é atestada pela experiência como a causa última dos objetos. Em outras palavras, todo discurso metafísico, todo discurso que vai além da experiência é razoável, é possível, mas nós não temos meios para saber qual discurso metafísico de fato expressa a verdade a respeito dos poderes secretos e das causas últimas de todas as coisas. Nesse sentido, parece que nós podemos concluir que este empirismo de Hume, ou seja, o fato de que nosso conhecimento de causas e efeitos se dá no domínio da experiência, leva a concluir, e não sei se nós podemos aí dizer que se trata de ceticismo no sentido estrito da palavra, pela impossibilidade do conhecimento de poderes secretos dos objetos. Estamos limitados àquilo que nos é dado na experiência, podemos fazer uma ciência a respeito daquilo que nos é dado na experiência, podemos alcançar aquilo que Hume chama de causas gerais, mas as causas dessas causas gerais, que estariam além da nossa experiência, estão no domínio da arbitrariedade, porque a razão humana pode conceber várias possibilidades, mas não pode preferir uma em detrimento da outra, porque não tem este solo fundamental que é a experiência. Nesse sentido, então, Hume detecta um limite do entendimento humano. O entendimento humano não deve
falar sobre causas que vão além do conhecimento dado pela experiência. Outra consequência que se tira desta primeira constatação, de que o entendimento humano deve ser modesto o suficiente para não pretender conhecer causas últimas dos objetos, diz respeito ao conceito de conexão necessária, ou seja, não devemos mais dizer que sabemos o motivo que leva com que a água tenha o efeito de matar a sede. Não sabemos qual é o poder secreto que faz com que seja necessário que haja uma relação entre água e matar sede. Podemos apenas dizer que a experiência nos dá sempre juntos água e matar sede. Essa conjunção constante é suficiente e é apenas o que podemos ter para falar de causas e efeitos. Mas não devemos mais, porque não conhecemos os poderes secretos e causas últimas dos objetos, imaginar que conhecemos então o que torna necessariamente matar a sede um efeito da água. A noção de conexão necessária então entre eventos, entre objetos e acontecimentos, se torna apenas uma ideia que podemos conceber, porque em nós cria-se uma impressão a partir desta constante conjunção entre efeitos e causas dados na experiência. Mas não podemos mais, dirá Hume, imaginar que nós conhecemos de fato a necessidade que vigora na relação que há entre uma causa e um efeito. Nesse sentido, então, o ceticismo de Hume, nós podemos dizer, consiste, num primeiro momento, neste alerta, né, com relação ao pretenso conhecimento metafísico e nesta sugestão de que a ciência humana, a ciência que o homem faz, não deve pretender mais do que o entendimento humano é capaz de conhecer. O tema do limite do conhecimento humano é o tema fundamental aqui. Nesse período, não só em Hume, mas nesse período, é o tema de saber até onde podemos ir, o que podemos alcançar no nosso conhecimento e sobre o que não devemos falar, sob pena de falarmos arbitrariamente, falarmos sem nenhuma base. A metafísica para Hume é este sonho da razão, esta busca que a razão possui, infundada, inevitavelmente infundada, porque, por definição, ultrapassando a experiência, ela está fadada à arbitrariedade. Bom, isso não significa, no entanto, que para Hume não se possa fazer ciência. Neste ponto, Hume se aproxima mais uma vez da tradição cética. Há toda uma crítica das pretensões metafísicas envolvidas na ciência. Mas não há uma crítica propriamente de uma ciência que poderíamos chamar talvez de empírica, de uma ciência que se produza no domínio estrito da experiência. Ora, esta ciência que Hume diz que pode ser feita, este tipo de conhecimento que Hume diz que pode ser alcançado porque restrito à experiência, nada mais é para ele do que a física newtoniana, né? O que Hume, no fundo, está tentando fazer é mostrar que a física newtoniana, que para ele é a ciência que descobriu a verdade dos fenômenos, não as causas últimas, mas que conseguiu fazer uma leitura dos fenômenos físicos, né? Que a física newtoniana não precisa de metafísica, de que ela é perfeitamente compreensível, ela é perfeitamente eficaz, sem a necessidade de falar de poderes secretos dos objetos. Então ele dirá que nós podemos conhecer causas gerais. Por exemplo, a gravidade. A gravidade para Hume não é uma causa última, a gravidade é uma causa geral que se obtém mediante observação de experiência, por analogias, e que nos dá um conceito que explica, por exemplo, a queda da caneta. Quer dizer, eu sei que a caneta cai, a experiência me faz ter certeza de que ela cai, e eu posso elaborar uma causa que explica a queda da caneta. A noção de gravidade será, então, uma causa geral que valerá para as canetas que eu soltar ou para qualquer corpo que eu soltar, né? No entanto, tentar saber a causa da gravidade significaria ir além da experiência, e aí, bom, o entendimento humano, diz Hume, não é eficaz. Portanto, há uma ciência possível, esta ciência é a física newtoniana, que permanece no domínio da experiência. Alguém poderia dizer, afirma Hume, que a matemática resolve o nosso problema das causas últimas, né? Alguém poderia dizer que se aplicarmos a matemática no conhecimento dos objetos naturais, dos fenômenos da natureza, poderíamos então talvez descobrir as causas últimas. Hume dirá, e nisso certamente ele está tentando retomar o procedimento newtoniano, a matemática é um instrumento, a matemática é uma linguagem,
mais ou menos como Newton fez, né, algebrizando a física. Né. A matemática é uma linguagem extremamente eficaz que me permite formular as leis, mas que não me dá os conteúdos da ciência. Os conteúdos da ciência me são dados na experiência. A matemática é uma linguagem simbólica e, portanto, bastante eficaz como generalização, que me permite formular muito bem as leis da natureza. Então, por exemplo, a equação energia é igual a massa vezes velocidade, ela é, para Hume, a formulação, numa linguagem simbólica, né, na qual eu posso substituir estes símbolos por números, de uma lei da natureza. Mas é somente a experiência que me diz que é m vezes a, né, que a relação entre m e a para que eu tenha a energia é de multiplicação, não de divisão, não de subtração e não de adição. Porque este é o conteúdo da experiência. Este conteúdo continua sendo somente dado pela experiência. A matemática é um instrumento extremamente eficaz, portanto ela tem um uso, ela tem uma aplicação na física, mas ela não tem poder, para Hume, de descobrir aquilo que a experiência não nos dá. Nesse ponto, certamente, Hume está se contrapondo a uma certa tradição filosófica, que eu vou chamar aqui também com muito cuidado de racionalista, ou também de cartesiana. Hume está claramente se contrapondo a essa ideia. Ele diz que a matemática não é capaz de proporcionar método de descoberta de verdades. Ela é capaz de nos proporcionar a linguagem mais adequada para formular as leis que a experiência nos dá. Né? Isso tem muito a ver também com aquela ideia que eu há pouco comentei, de que para Hume você não pode matematizar os fatos, porque os fatos nunca são em si contraditórios. Quer dizer, eu posso demonstrar o teorema de Pitágoras, e quando eu demonstro o teorema de Pitágoras, não tem importância se a hipotenusa do triângulo retângulo que eu utilizo tem 5 centímetros, 5 metros ou 5 quilômetros. A relação entre o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos será sempre a mesma, independente da contingência do tamanho do triângulo retângulo que eu utilizo para fazer essa demonstração. Por quê? Porque as verdades da matemática não dizem respeito a fatos. O teorema de Pitágoras era verdadeiro antes que tivesse existido um ser humano para demonstrá-lo. E será verdadeiro se um dia não existir mais nenhum ser humano para demonstrá-lo. Porque a sua verdade é uma relação entre ideias, para usar o vocabulário de Hume, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos. É por isso que eu posso demonstrar verdades da matemática. Ora, eu não posso fazer demonstrações matemáticas a respeito de fatos. Eu não posso tratar a proposição de que o Sol não nascerá amanhã como se ela fosse absurda. Por quê? Porque os fatos têm um tempo, eles são contingentes, eles se dão a respeito de existências. É perfeitamente concebível que, por algum motivo, o Sol amanhã não nasça. Eu tenho certeza que ele nascerá. Eu planejo amanhã de manhã dar uma bela caminhada na Praça Buenos Aires, perto de casa, apostando que o Sol estará brilhando. Mas eu não posso dizer que eu sou capaz de demonstrar matematicamente que ele nascerá amanhã. Né? Então é por isso que a matemática não tem o poder, para Hume, de injetar valor de verdade e descobrir causas que ultrapassem o domínio da própria experiência. A matemática, quando não é geometria e aritmética, quando ela é aplicada à física, ela é um instrumento, ela é um auxiliar indispensável, mas ela não tem o poder de descoberta por si mesma. Para resumir, então, o sentido que Hume vê na ideia de ciência empírica, e que tem muito a ver, me parece, com a concepção cética pirrônica, ele diz: de causas que aparecem semelhantes, e esperamos efeitos semelhantes. Né? Desta água que é semelhante às águas que bebi, espero um efeito semelhante aos efeitos das águas que bebi, matar a minha sede. Né? Da queda desta caneta, espero o efeito semelhante à queda de todos os corpos que já vi caindo. É por isso que podemos fazer ciência a respeito destes eventos, porque eles vêm se dando na nossa experiência de maneira repetida, de maneira frequente. Essa frequência, essa repetição, essa conjunção constante é que nos proporciona fazer inferências causais.
Olha, isso tem uma outra consequência importante com relação à crítica do chamado racionalismo. Hume dirá, na verdade, o que me faz esperar que o futuro seja semelhante ao passado, o que me faz prever que esta água me matará a minha sede, não é a razão, é o hábito. Né? Não é nenhuma razão metafísica, nenhum conceito de racionalidade que me demonstra que a água matará a minha sede, mas é o fato de que a frequência com que matar a sede vem associado à água me leva pelo hábito a esperar que isso continue acontecendo. Né? Bom, nesse ponto, Hume está realmente criticando fortemente a tradição filosófica anterior, porque ele tira da razão o lugar, né, a função de explicar praticamente todos os eventos de nossa vida prática. Né? Desde o beber a água até o comer o pão, ao sair pela porta e não pela janela, tudo isso para Hume é resultado não do uso de um raciocínio lógico, mas de um hábito que se instaura em nós em virtude do fato de que somos naturalmente inclinados a repetir. Hume introduz um conceito que, de certa maneira, substitui o conceito de razão, que é o conceito de natureza. Nós somos naturalmente dotados, por um instinto do hábito, a perceber, detectar, captar a repetição e projetá-la para o futuro. É isso que faz com que tenhamos crenças de que eventos que não aconteceram, acontecerão. Né? Eu tenho certeza que o sol nascerá amanhã, não porque demonstro isso matematicamente, isto é impossível, mas porque o sol tem nascido todos os dias, isso está dado na minha experiência. O hábito me leva a projetar com muita vivacidade que amanhã o sol nascerá mais uma vez. Olha, bom, isso tudo tem muito mais a ver com aquela concepção de técnica que o professor Porchat descreveu aqui, do ceticismo antigo, né? Onde eu estou fazendo justamente uma codificação de fenômenos do ponto de vista da causa e efeito, a partir da ocorrência desses eventos em conjunção, do que propriamente com algum conceito de razão. Bom, eu vou só para terminar mencionar que Hume julga que essa filosofia que ele elabora, que é eminentemente crítica a respeito da tradição racionalista e da metafísica, deve ser considerada uma filosofia cética. E, como eu disse no começo da minha exposição, se ela é cética realmente, stricto sensu, ou se de fato Hume diz alguma coisa que um cético antigo não diria, essa é uma questão interessante que eu não pretendo aqui resolver, mas o fato é que Hume vê nessa posição que ele desenvolve positividade e não tem nenhum receio em dizer que esta filosofia que lhe parece positiva é cética. Né? Ora, qual é a positividade dessa filosofia que nos mostra o limite do conhecimento humano? Ela abre os nossos olhos para o quanto de ignorância, né, está diante de nós. Então, é uma passagem muito famosa da investigação sobre o entendimento humano. Hume diz, a mais perfeita metafísica nada mais faz do que nos mostrar imensas regiões de ignorância. Quando tentamos fazer metafísica, quando tentamos conhecer causas últimas, deparamos com esta impossibilidade e temos a consciência da nossa ignorância a respeito desses assuntos. Ora, esta consciência da ignorância é positiva. Né? Ela é uma maneira de evitar que a superstição se instale na nossa ciência. É uma maneira de evitar que a pseudociência se instale junto daquilo que verdadeiramente é conhecimento. Hume, nesse ponto, eu acho que esse é um outro ponto que o aproxima do ceticismo originário, ele vê a relação entre a filosofia e a nossa vida comum como uma relação de continuidade, não como uma relação de rompimento. A filosofia não é uma esfera totalmente afastada das nossas preocupações da vida prática. A filosofia não pode perder de vista nunca que ela deve se fazer, assim como a ciência, tendo em vista as nossas preocupações da vida prática. Né? Isso para Hume também é algo que se explica a partir da natureza. Nós somos seres, para Hume, naturalmente voltados para a filosofia. A curiosidade filosófica é algo natural e, ao mesmo tempo, devemos aliar essa curiosidade filosófica natural em nós com algo que também é natural, que é a nossa necessidade de satisfazer as nossas
aos nossos apelos da vida prática. Né? Então, uma passagem que pode servir aqui como fecho deste meu comentário, passagem em que a natureza fala. Hume põe na boca da natureza as seguintes palavras. Ele diz a natureza ao homem: satisfaz a tua paixão pela ciência, mas cuida que seja uma ciência humana, com direta relevância para a prática e a vida social. E a natureza então prescreve ao homem ser um filósofo. Mas em meio à tua filosofia, não deixes de ser um homem. A filosofia humeana é eminentemente um elogio da reflexão filosófica que nunca perde de vista as preocupações da prática e da vida humana.